palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Danilo realiza exames médicos nos Estados Unidos com a equipe médica do Palmeiras, assina contrato de 5 anos e manda recado à torcida. O novo volante palmeirense, que recusou ofertas do Cruzeiro e do Flamengo, já tem data marcada para viajar a São Paulo e se apresentar na academia de futebol. E mais, STJD abre processo fiscal contra o Palmeiras por suposto jogo de interesses da presidente Leila Pereira em adquirir o Vasco. FIFA intervém no caso após reunião com Leila, e a entidade máxima do futebol mundial exige retirada imediata do processo contra o Palmeiras e julgamento com punição exemplar a atacante do Flamengo, torcedor palmeirense, porque o STJD abriu processo fiscal contra o Palmeiras após pressão do Flamengo. A notícia que surgiu nas primeiras horas desta manhã caiu como uma verdadeira bomba nos bastidores do futebol brasileiro e já está provocando uma enorme revolta entre os palmeirenses. O motivo da ação seria a movimentação da presidente Leila Pereira em busca da aquisição de uma participação na SAF do Vasco. A denúncia levanta questionamento sobre um suposto conflito de interesses e desde que veio à tona, passou a gerar um intenso debate entre dirigentes, juristas e torcedores. O que mais chama atenção é que o Palmeiras, que não possui qualquer relação administrativa com o Vasco neste momento, agora se vê no centro de uma polêmica que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Enquanto isso, dirigentes ligados ao Palmeiras teriam recebido a notícia com enorme surpresa, já que, segundo relatos de bastidores, não existia qualquer expectativa de que uma movimentação do tribunal envolvendo a presidente pudesse resultar em uma ação dessa magnitude contra o clube. Mas o ponto que mais causou indignação foi o enquadramento apresentado pelo tribunal. Segundo as informações que circulam nos bastidores, o Palmeiras teria sido enquadrado no artigo 556. E a possível punição prevista nesse cenário é justamente o que está deixando a torcida completamente revoltada. Caso uma eventual condenação aconteça, o Verdão poderia ficar impedido de contratar jogadores durante 2 anos. Sim, 2 anos sem poder registrar reforços. Em um futebol cada vez mais competitivo, onde os elencos precisam ser renovados constantemente para manter o alto nível, uma punição desse tamanho teria potencial para afetar diretamente o planejamento esportivo do clube. Diante das denúncias da Conmebol, quem entrou em cena foi a presidente Leila Pereira. Após reunião com a dirigente do Palmeiras, a FIFA interveio no caso Bruno Henrique, exigindo julgamento imediato e punição exemplar ao atacante do Flamengo por suposto envolvimento com esquema de apostas. A novela envolvendo Bruno Henrique, que vinha se arrastando, ganhou um capítulo que promete abalar os bastidores do futebol brasileiro. A intervenção foi resultado de uma viagem estratégica de Leila Pereira aos Estados Unidos. Fontes confirmam que a presidente do Palmeiras embarcou com um único objetivo: levar à FIFA toda a indignação do Verdão com o comportamento do STJD, que vinha adiando sucessivamente o julgamento do atacante do Flamengo. Em uma reunião que durou mais de 2 horas, Leila apresentou documentos, relatórios e vídeos que, segundo ela, comprovam tratamento desigual entre Palmeiras e Flamengo em casos semelhantes. A dirigente deixou claro que o futebol brasileiro vive uma crise de credibilidade e que a paciência do torcedor chegou ao limite. A resposta veio de forma contundente. A FIFA decidiu intervir e determinou que o caso Bruno Henrique seja julgado imediatamente e que a punição seja exemplar. A pressão internacional mudou completamente o rumo da história. Essa pressão vinda da FIFA virou o jogo nos bastidores. De acordo com informações de jornalistas internacionais, o próprio presidente da FIFA teria expressado espanto com a lentidão do STJD e a falta de coerência no tratamento das denúncias. Como o jogador condenado por manipulação de apostas segue jogando normalmente? Teria questionado o dirigente máximo do futebol mundial. O comunicado oficial que sucedeu à reunião exigiu que o Tribunal Brasileiro finalize o processo em caráter de urgência e mantenha a transparência em todas as etapas. A partir de agora, a FIFA acompanhará cada decisão relacionada ao caso, o que significa que qualquer tentativa de manobra interna poderá gerar sanções severas à entidade brasileira. Essa reviravolta coloca o STJD e até mesmo a CBF sob forte vigilância internacional. Nos bastidores, o impacto político da ação de Leila é gigantesco. Membros do próprio tribunal ficaram desconfortáveis com a repercussão global do caso, e fontes internas revelam uma divisão de opiniões. Parte dos auditores entende que o STJD perdeu o controle da narrativa.
enquanto outros acreditam que a intervenção da FIFA é uma resposta à falta de postura do órgão nacional. Leila, por sua vez, mostrou força e representatividade ao colocar o nome do Palmeiras no centro de uma luta que vai muito além do clube. Ela destacou a diferença entre o tratamento dado a Bruno Henrique, que continua jogando após ser condenado por manipulação de apostas, e os casos envolvendo o Palmeiras, que vem sendo punido e perseguido pelo tribunal durante todo o ano de 2026. Essa disparidade foi apresentada como prova de que existe um desequilíbrio perigoso nas decisões do Tribunal Brasileiro. Enquanto isso, dentro do STJD, o clima é de absoluto pânico. A notícia da intervenção da FIFA circulou entre dirigentes e já se fala inclusive em arquivar a denúncia feita pelo Flamengo. O temor é que essa exposição internacional abale a imagem da instituição e do futebol brasileiro como um todo. Leila deixou claro que sua ação não é por revanche, mas por justiça, e que o Palmeiras não pede tratamento especial, apenas igualdade. Se existe uma regra, ela precisa valer para todos, afirmou a presidente durante a reunião. A FIFA, reforçando o discurso de integridade esportiva, enviou comunicados oficiais a todas as federações nacionais, alertando que casos de manipulação de resultados não podem ser tolerados e que a omissão ou demora em julgar atletas suspeitos pode gerar punições diretas às entidades responsáveis. O recado foi dado, e agora o STJD precisa decidir de que lado está. É aqui que a torcida do Verdão entra em cena. O que Leila fez foi abrir um caminho que vai além do clube. É uma luta por justiça no futebol brasileiro. Agora, mais do que nunca, a força da torcida precisa aparecer. O que o Palmeiras quer é simples, que a bola decida o campeão, e não os bastidores. Curta o vídeo e compartilhe com a nação alviverde, porque o torcedor do Verdão está atento, unido e pronto para defender o clube dentro e fora de campo. Próxima notícia. O Palmeiras deu mais um passo importante na montagem do elenco para a temporada. O volante Danilo, cria da base e cobiçado por rivais, é o mais novo reforço do clube. É isso mesmo que você ouviu. O volante realizou hoje exames médicos nos Estados Unidos com a equipe médica do Verdão, assinou contrato de 5 anos e mandou um recado emocionante à torcida. Fica comigo até o final, porque vou contar os detalhes do negócio. O que fez o Palmeiras vencer a concorrência dos rivais? O que fez Danilo querer voltar ao Palmeiras? Como o Palmeiras conseguiu convencer um atleta ainda jovem, valorizado e com mercado na Europa a continuar no futebol brasileiro? O que Danilo falou que está repercutindo fortemente entre os palmeirenses, e quando o jogador será apresentado na academia de futebol. O Palmeiras segue fortalecendo o elenco para a temporada e acaba de acertar a contratação do volante Danilo. O jogador realizou os exames médicos nos Estados Unidos, acompanhado de perto pela equipe de profissionais do clube, incluindo médicos, fisiologistas e preparadores físicos. Os exames, que englobaram avaliação cardiovascular, testes laboratoriais e de desempenho físico, foram concluídos com sucesso na manhã de hoje. O atleta, que está na Filadélfia com a seleção brasileira, assinou contrato de 5 anos e já tem data marcada para viajar a São Paulo e se apresentar oficialmente na academia de futebol, onde passará por avaliações complementares antes de iniciar os treinamentos com o elenco profissional. No entanto, o Verdão não foi o único clube de olho no jogador. O Flamengo e, mais recentemente, o Cruzeiro também entraram forte na disputa. O clube mineiro, que fez uma proposta robusta, chegou a enviar seu diretor de futebol antes do início da Copa ao Rio de Janeiro para tratar do negócio e tentar levar o volante para Minas Gerais. Outro que esteve forte na disputa foi o Flamengo. Para os rubro-negros, a contratação de Danilo seria uma oportunidade estratégica de reforçar o meio de campo, já que o titular da posição, Eric Pulgar, deve ser negociado após a Copa, além de ser visto internamente como bem inferior ao volante palmeirense. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta salarial superior à do Palmeiras. No entanto, de acordo com o staff de Danilo e pessoas próximas ao jogador, a chance de atuar novamente no Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, além do apelo emocional do atleta com o clube que o revelou para o mundo do futebol, foram decisivos para a escolha final. Em entrevista recente, o staff de Danilo chegou a dizer que o destino do volante seria a Europa, mas pessoas ligadas ao negócio afirmam que o próprio jogador deixou claro que só não jogaria no Palmeiras se viesse uma proposta de um gigante europeu. A possibilidade de disputar títulos importantes, a estrutura oferecida e principalmente a identificação emocional com o Verdão pesaram na decisão final de permanecer no Brasil. Danilo, que tem 25 anos, foi um dos pilares do Palmeiras que ganhou tudo na era moderna. Dentro de campo, o retorno de Danilo pode representar uma transformação significativa para o Palmeiras.
A Abel Ferreira enxerga o atleta como uma peça fundamental para elevar o nível da equipe. O volante reúne características que poucos jogadores conseguem combinar ao mesmo tempo. Marca, arma, chega ao ataque, tem intensidade física, qualidade na saída de bola e liderança. Mesmo sendo relativamente jovem, sua presença aumenta o nível de competitividade do elenco, oferecendo mais opções para a comissão técnica em diferentes sistemas de jogo. Além disso, a experiência adquirida na Europa e na seleção brasileira faz com que Danilo retorne ainda mais preparado do que quando deixou o clube. Muitos especialistas acreditam que o volante pode se tornar rapidamente uma das principais referências técnicas do elenco. Seu estilo combina marcação firme com capacidade de construir jogadas a partir da defesa, características altamente valorizadas pela comissão técnica do Palmeiras. Nas redes sociais, milhares de palmeirenses começaram a celebrar a possibilidade de ver novamente o meio-campista comandando o setor mais importante do time. Afinal, não se trata apenas da chegada de um reforço. Trata-se do retorno de um jogador identificado com a camisa, que conhece a cultura vencedora do clube e que já provou sua capacidade em decisões nacionais e internacionais. A diretoria e a comissão técnica acreditam que sua chegada trará equilíbrio e experiência, especialmente em jogos decisivos e confrontos de alta pressão. Nos bastidores, a torcida já se mobiliza para receber o novo reforço, que deve se integrar ao grupo rapidamente. Após a oficialização do negócio, Danilo gravou um vídeo para a TV Palmeiras, que irá ao ar após sua apresentação oficial, e deixou um recado emocionado à torcida. Estou muito feliz em chegar novamente a este clube que me projetou ao mundo. Antes eu era torcedor, agora sou torcedor e jogador e vou honrar essa camisa. Sei da responsabilidade e do desafio que é vestir essa camisa, que sem dúvidas é uma das maiores do mundo. Quero dar o meu melhor dentro de campo para, ao final da temporada, comemorar títulos com a torcida, disse o volante, demonstrando entusiasmo e comprometimento com o Verdão. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Pare tudo e responda aqui nos comentários. Danilo acertou ao escolher o Palmeiras em vez de Cruzeiro e Flamengo, mesmo abrindo mão de um salário maior no clube carioca? Essa decisão foi movida pelo coração ou o Verdão mostrou mais uma vez sua força no mercado e deu um verdadeiro chapéu nos rivais? E se você gostou dessa jogada de mestre do Palmeiras para fechar com Danilo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a qualquer momento pode surgir uma novidade sobre o caso. E quando isso acontecer, você vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Estamos juntos!